Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero fazer no final uma oração juntamente com você em nome de Jesus Cristo. Você que está aí, que precisa de um milagre, de um socorro, de uma resposta, de uma palavra de Deus. Talvez esteja enfrentando crises, problemas, inquietações, e é preciso que nós venhamos, meus irmãos, crer, estar aos pés de Jesus, e é dele que virá, meus irmãos, o refúgio, a paz, a alegria, a esperança, é dele que virá o socorro para as nossas vidas. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, faz a referência, meus irmãos, de quando Jesus ele entra em uma aldeia e ali, meus irmãos, ele entra na casa de uma mulher chamada Marta. E quando chega na casa desta mulher, Marta, ela ficou muito apreensiva, preocupada, com muitos afazeres, muitas coisas para Jesus. E ao mesmo tempo, Marta tinha uma irmã chamada Maria. E Maria, quando viu Jesus, Maria, meus irmãos, não se contentou isso mesmo, em deixar Jesus ali sozinho para fazer qualquer outra coisa. Mas ficou ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo e apreciando isso mesmo, a virtude, a beleza, apreciando, meus irmãos, o melhor que Jesus tinha para lhe oferecer. Era importante servir a Jesus, sim, mas, meus irmãos, hoje está preocupado com os afazeres, com tantas outras coisas. Mas existem momentos da nossa vida, meus irmãos, que Jesus quer, de verdade, é que nós venhamos estar aos seus pés, lhe ouvindo, aprendendo e lhe adorando e colocando ele em primeiro lugar. Nós estamos, meus irmãos, chegando ao Natal, né? A data que se comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos, meus irmãos, priorizar Jesus. Não lembrar, meus irmãos, fazer apenas uma festa em um momento, mas sim, meus irmãos, que Jesus ele esteja presente cotidianamente nas nossas vidas. E a palavra de Deus diz: e aconteceu que indo eles, olhe bem, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta recebeu Jesus em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria. Marta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Que coisa maravilhosa. Marta, meus irmãos, não se contentou isso mesmo, em fazer outra coisa, a não ser estar aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Que coisa maravilhosa. Marta, porém, andava distraída. Marta andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E o interessante é que Marta, meus irmãos, ela estava tão sobrecarregada, inquieta, com os afazeres de casa, com as preocupações, que ela chega para Jesus e diz: Senhor, mestre, não te importas que a minha irmã te deixe e venha me ajudar-me aqui que eu estou só? Olha que interessante. Isso mesmo. Ela disse: não te importas que a minha irmã te deixe e venha aqui me ajudar?
E olha o que Jesus disse. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Jesus disse: Marta, Marta, estás afadigada, ansiosa, preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E que boa parte seria esta, meus irmãos? Estar aos pés de Jesus. Falo algo para você. Nenhuma preocupação, nenhum afazeres, isso mesmo, dos nossos afazeres, nenhuma inquietação, distração é mais importante do que estar aos pés de Jesus. Jesus disse: Marta, Marta, estás preocupada, ansiosa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vou fazer uma pergunta para você, para que nós venhamos nos examinar, você. Que parte nós temos oferecido a Jesus? Da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa adoração, do nosso sacrifício, do nosso tempo? Será que nós temos priorizado o Senhor nas nossas vidas? Jesus, em outra oportunidade, ele disse, observou, muitos preocupados, ansiosos, os seus discípulos, e ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não podemos deixar que a ansiedade, que o medo, ou que as preocupações diárias, cotidianas, venham roubar o que realmente importa, que é o nosso serviço, a nossa adoração, a nossa entrega, isso mesmo, que é Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Marta, meus irmãos, estava ansiosa. Geralmente, meus irmãos, as donas de casas, que tem muitos afazeres, se encontram como Marta, isso mesmo. Mas hoje nós estamos em uma sociedade que não são as donas de casa, Eu vejo isso porque a gente vê isto, Mas hoje as preocupações, as ansiedades, as distrações e as correrias são por muitas coisas, muitas mesmo, a qual, meus irmãos, Jesus é deixado por último. Mas, meus irmãos, Maria não. Maria se colocou-se aos pés de Jesus, sabe? O que ela estava recebendo de Jesus era tão maravilhoso que ela não se contentou em lhe deixar ali sozinho. Isso mesmo. Imagine deixar o Mestre, o Senhor, sozinho. Imagine deixar Jesus ali sozinho. Isso mesmo. Ou desperdiçar a sua palavra, o que estava saindo da sua boca, dos seus lábios ali, a palavra poderosa, a palavra do reino de Deus. E Jesus, ele quer que nós venhamos colocar a nossa vida, isso mesmo, para lhe ouvir, para lhe servir em primeiro lugar, isso mesmo, acima de todas as coisas. Não deixe que as ansiedades, as preocupações, que os afazeres, as distrações, isso mesmo, tome o seu tempo, roube, isso mesmo, tome o seu coração e roube o mais importante, que quem merece é Jesus Cristo. Que quem merece é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu imagino, ela ali, lava a louça, isso mesmo, preocupada, com tantas coisas, com a limpeza da casa, preocupada com o almoço, preocupada com os afazeres domésticos. Se fosse hoje, meus irmãos, era preocupada, meus irmãos, hoje, tantas outras preocupações, Até o próprio Jesus fez isso, fez uma referência, não andeis ansiosos,
com o que é a vez de vestir, de comer. Hoje as preocupações é com tantas coisas, né? Com trabalho, com vestes, com casa, isso mesmo, com beleza, com aparência. Preocupação hoje, meus irmãos, é com tantas coisas, com contas, e com projetos, com planos, que muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração não tem espaço para Jesus. E quando se tem, é um pequeno espaço. E Marta não. Marta estava ali aos pés do Senhor, lhe ouvindo. E Jesus disse: Marta, Marta, andas ansiosa, distraída e preocupada com muitas coisas. Com muitas coisas. Isso mesmo. Com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Olha o que Jesus disse. Em meio a todas estas preocupações que eu citei para você, e muito mais que muitas pessoas têm, preocupações, ansiedade, estão ansiosas, preocupadas, isso mesmo. Em meio a tudo isso, Jesus disse, olha o que Jesus disse, mas uma só é necessária. Jesus descartou todas estas e lhe disse, uma só é necessária. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Tudo, meus irmãos, tem a sua importância, mas nada, meus irmãos, isso mesmo, pode roubar, pode, meus irmãos, tirar isso mesmo, aquilo que somente Jesus pode nos dar, que é estar aos seus pés, é colocar Ele em primeiro lugar, isso mesmo, é colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Priorize Jesus, isso mesmo, que neste Natal, que nós estamos chegando aí, nós venhamos colocar o Senhor na nossa vida em primeiro lugar, em tudo na nossa vida, em primeiro lugar, porque esta parte não será roubada, não será tirada. Esta parte não será roubada, tirada. O ladrão não mina, não rouba, como o próprio Jesus ele disse, né? No livro de Filipenses, o próprio apóstolo Paulo, né? Lá no capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Isso mesmo, não estejais inquietos por coisa alguma. Não podemos deixar que as inquietações possam, meus irmãos, roubar o que de verdade é importante na nossa vida, que é o serviço, que é a entrega, que é a nossa vida estar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida, deixe que Ele seja o seu Senhor, deixe que Ele seja o primeiro do seu dia, isso mesmo. Antes de qualquer coisa, deixe que Jesus Ele ocupe os primeiros minutos, as primeiras horas da sua vida, antes da gente se sobrecarregar com tanta coisa, as preocupações, os afazeres, que venhamos priorizar Jesus nas nossas vidas, fazer o que Marta fez, e Jesus disse, esta escolheu a boa parte, e essa ninguém pode tirar. Olha aqui, ó. Ela, pois, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Não lhe será tirada. O resto, tudo, meus irmãos, pode ser tirado, roubado, isso mesmo, minado. O próprio Jesus disse, né? Onde buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, né? Porque lá o ferrugem, a traça, não minam e nem roubam, isso mesmo. Mas o resto aqui, meus irmãos, tudo pode, meus irmãos, ser tirado. Mas aquilo que nós recebemos de fato, que é a presença, é a nossa entrega, é a gente, meus irmãos, viver uma vida em primazia, colocando em primeiro lugar o Senhor nas nossas vidas, isso jamais pode ser tirado. Esse galardão jamais pode ser roubado. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado aqui diariamente, constantemente. Cada ovelhinha que nos acompanha aqui,
fique sabendo que eu tenho orado cotidianamente pela sua vida, apresentado a todos aqueles que têm deixado seus nomes nos pedidos de oração. É importante, tá? Eu olho isso mesmo, eu sempre olho, vejo ali o nome das pessoas, os pedidos de oração, e eu tenho apresentado, orado ao Senhor. Às vezes alguém acha que não tem nem importância, mas tem uma grande relevância. Seus pedidos de oração, seus comentários, ali, meus irmãos, está registrado. E tudo aquilo que ligamos aqui na terra é ligado nos céus. Eu tenho orado, apresentado a sua vida, aqueles que nos acompanham diariamente, cotidianamente aqui, nosso canal de oração. Amém? Participe, fique conosco. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, é gratuito. Deixe sempre o seu joinha, isso mesmo. Compartilhe as nossas orações e vamos, meus irmãos, alcançar almas, vidas para o reino de Deus. Amém? Vamos agora orar juntos em uma só fé. Vamos orar juntos agora. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, nós entramos em oração agora, neste momento. Pai, eu oro, Senhor, pelo aflito, pelo cansado, pelo que está, Senhor, enfrentando crises, problemas diversos, Senhor, na sua casa, na sua família, na sua saúde. Pai, não deixe que nada, nem ninguém, Senhor, nenhum problema roube aquilo que de fato é importante nas nossas vidas, que é te servir, que é estar aos teus pés, Senhor, diariamente, cotidianamente. Nos dá uma vida santa, nos dá uma vida, Senhor, que venhamos te servir cotidianamente, Senhor, uma vida de oração, para que venhamos vencer, Senhor, e venhamos receber o galardão que nada nem ninguém pode roubar, Pai, como essa mulher fez, Senhor. Ela escolheu a melhor parte, que era te servir, estar aos teus pés, sabendo que ninguém, nada poderia roubar, Senhor. Pai, que assim venhamos fazer, Pai, e que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a vencer, Pai, as lutas, os problemas, as dificuldades. Eu oro, Senhor, por todos que estão me ouvindo, o que está desempregado, o que está sentindo dores, o que está sentindo ansiedade, medo, angústia, desespero. Meu Deus, entra agora com poder, com providência, salvando, libertando, operando maravilhas. Ó Espírito Santo, eu te peço agora, Senhor, neste momento, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor, desta vida, desta mãe, deste pai, desta ovelhinha que nos acompanha, não importa o lugar, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência agora, Pai, que o Senhor possa entrar com providência, operando maravilhas. Meu Deus, manifesta o teu poder agora, Senhor. Entra curando, salvando, libertando, em nome de Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, entra agora, Senhor, operando maravilhas, Senhor, dando força ao cansado, dando ousadia a esta pessoa, Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Que os pecados desta pessoa sejam perdoados, que ela seja sarada, curada, livre e liberta, e que haja uma grande transformação, mover espiritual sobre a vida desta pessoa em todos os seus caminhos. Declare aí, você que está me ouvindo, diga: eu creio, eu acredito, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Aleluia.